uma jovem de 24 anos, contratada pela maior agência de publicidade do Japão. O sonho de qualquer recém-formado. Em 4 meses, ela fazia mais de 100 horas extras por mês, dormia 2 horas por noite e escrevia nas redes sociais. No Natal de 2015, Matsuri Takahashi foi encontrada sem vida no dormitório da empresa onde morava. Ela tinha 24 anos. A causa oficial? Esgotamento extremo que a levou ao limite. E o caso dela não é exceção. É estatística. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão precisava se reconstruir do zero. E os japoneses fizeram isso da única forma que conheciam: trabalhando. E muito. Em 1969, um jovem de 29 anos morreu de AVC, depois de trabalhar 40 dias seguidos sem descanso. Foi o primeiro caso documentado de algo que o Japão logo daria um nome: karoshi. Karu, excesso de trabalho. Shi, morte. Uma palavra criada porque o problema era grande demais para não ter nome. Nos anos 80, a economia japonesa explodiu, e junto com ela, os executivos começaram a cair literalmente nas mesas de trabalho. Infartos, derrames e colapsos. Sem aviso, sem histórico de doença. Só trabalho demais. Segundo o governo japonês, foram quase 3 mil mortes por karoshi em 2022 oficialmente. Mais de 8 por dia. Mas especialistas dizem que o número real pode chegar a 10 mil por ano. Porque nem toda morte vira estatística oficial. E a OMS reconhece: jornadas acima de 55 horas semanais matam. Em 2016, 745 mil pessoas morreram no mundo por trabalhar demais. O Japão não inventou o problema, mas deu a ele um endereço fixo. Você deve estar se perguntando: por que simplesmente não sai do trabalho? A resposta diz muito sobre quem são os japoneses. No Japão, trabalho não é o que você faz, é quem você é. Existe um conceito chamado Sabisu Zangyo: trabalhar além do horário sem receber, não por obrigação legal, por dever moral. Porque ir embora antes do seu chefe é falta de respeito. Porque pedir demissão é quase uma traição. Quase uma em cada 4 empresas japonesas admitiu, em pesquisa oficial, que seus funcionários fazem mais de 80 horas extras por mês. 80 horas! Isso é trabalhar 2 turnos por dia, todos os dias do mês, sem contar o deslocamento. Alguém chega a trabalhar 15 horas e ainda passa mais algumas horas no metrô. Quando volta para casa, o dia acabou. Um homem deixou em seu diário: ao menos, os escravos tinham tempo para comer com as suas famílias. Ele morreu aos 43 anos. A vergonha de pedir ajuda, o medo de parecer fraco e a crença de que o sacrifício é honroso, tudo isso forma uma armadilha invisível. E algumas pessoas, quando não conseguem mais suportar, simplesmente deixam de lutar. Quando o karoshi não é morte por infarto, é morte voluntária por esgotamento do trabalho. Uma decisão tomada no fundo do esgotamento absoluto. O caso de Matsuri Takahashi se tornou o mais simbólico do Japão. Ela era nova, talentosa, trabalhava na maior agência de publicidade do país. Ninguém na empresa reagiu. Depois de sua morte, o governo japonês investigou a empresa e ela foi responsabilizada. Algo praticamente inédito no Japão corporativo. A mãe de Matsuri recebeu indenização e em 2018, uma lei foi criada limitando as horas extras. Matsuri pagou o preço mais alto para mudar uma lei. Ela não é a única. Os casos de Karojisatsu afetam principalmente jovens de 20 a 30 anos. Pessoas que entraram no sistema cheias de esperança e foram consumidas por ele. Mas tem gente que encontra uma terceira saída. Johatsu são os evaporados. Pessoas que um dia acordam, fazem as malas discretamente e simplesmente somem. Sem carta, sem aviso, sem explicação. Estima-se que até 100 mil japoneses façam isso por ano. Deixam emprego, família, identidade e começam do zero, em cidades onde ninguém os conhece. O mais impressionante? Existe uma indústria inteira para isso. São empresas que organizam o seu desaparecimento. Chegam de madrugada, empacotam tudo em silêncio, te levam para outra cidade, te ajudam a conseguir emprego informal, até novo documento, em casos extremos. O custo? Entre R$ 2.700 e R$ 16.000, dependendo do serviço. E tem fila. A maioria do Johatsu vai parar em bairros apagados dos mapas oficiais. Lugares como Sanya, em Tóquio,
onde a Yakuza controla os empregos informais e ninguém faz perguntas sobre seu passado. Um homem entrevistado pelo New York Post disse: "Depois de todo esse tempo, eu poderia voltar à minha antiga identidade. Mas não quero que minha família me veja neste estado. Se eu morrer amanhã, não quero que ninguém me reconheça." O desaparecimento como ruptura total com a própria identidade. Você continua existindo, mas a pessoa que você era deixa de existir. O Japão reconstruiu um país inteiro com trabalho e disciplina, e pagou um preço que nenhum relatório oficial consegue medir direito. Não é fraqueza o que leva alguém ao karoshi. Não é covardia o que leva ao johatsu. É uma sociedade que construiu uma armadilha tão bem feita que as pessoas entram nela convencidas de que é o caminho certo. Uma pesquisa mostrou que 90% dos trabalhadores japoneses não entendem o que é equilíbrio entre trabalho e vida. E sabe o que é mais perturbador? Quando o mundo olhou para esse sistema nos anos 80 e 90, muitos países quiseram copiar. O Japão não é apenas uma história sobre trabalho demais. É um espelho, que vale a pena encarar. Se você chegou até aqui, você já entende que o Japão tem muito mais camadas do que os canais de turismo mostram. Na próxima semana vou trazer o outro lado dessa cultura, as Black Companies, empresas que literalmente compram a vida dos funcionários. E você vai entender por que elas ainda existem. Inscreva-se no canal para não perder. E me conta nos comentários, você conseguiria viver assim? Arigatou e até o próximo vídeo.